como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos, na nossa aula de português, nós vamos ver as figuras de linguagens. O que seriam essas figuras de linguagens? Figuras de linguagens também podem ser chamadas de figuras de estilo. São recursos especiais que valem para quem fala e para quem escreve, para se comunicar, para se expressar, para enfeitar, para embelezar o seu texto, para você embelezar suas frases. Então, quando nós utilizamos esses recursos, nós temos as figuras de linguagens. Então, as figuras de linguagem, elas servem para embelezar os nossos textos, embelezar as nossas frases. Então, as figuras de linguagem, elas têm uma classificação. Elas podem ser classificadas em figuras de palavras, figuras de pensamento, figura de sintaxe, figuras sonoras. Hoje, em especial, nós vamos ver as figuras de pensamento. Então, o que vem a ser essas figuras de pensamento? As figuras de pensamento são as figuras de linguagem que vai estar trabalhando com a combinação de ideias, com a combinação dos pensamentos. Então, as figuras de pensamentos, elas vão estar combinando as ideias, vão estar combinando os pensamentos. Já diz o nome, figuras de pensamento. Então, as figuras de pensamentos, elas também têm uma classificação. Elas também têm uma classificação. Então, vamos ver aqui a antítese. A antítese é uma figura de pensamento. A antítese é uma figura de pensamento que traz a ideia de oposição, a ideia de contradição de sentido, das palavras ou das expressões. Então, ela traz essa ideia de oposição, os sentimentos de oposição. Por exemplo, neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Todos os bares estão repletos de homens vazios. Os bares repletos, ou seja, querem dizer que eles estão cheios. Cheios de quê? De homens vazios. Então, cheios, vazios. Então, nesse contexto, nós temos a figura de pensamento chamada de antítese. A combinação aí de ideias opostas, de ideias que se opõem. Então, nesse contexto, nós temos a figura de pensamento chamada antítese. Temos também o paradoxo. O paradoxo também traz ideias contraditórias, traz ideias contraditórias em um só pensamento, em uma só ideia. Então, ela também, o paradoxo vai ter essa ideia de contradição. Vai ter a ideia de oposição, só que dentro de um mesmo pensamento, dentro de uma mesma ideia. Por exemplo, dor que desatina sem doer. Dor sem doer. Então, aí também está tendo uma contradição, uma contradição de pensamentos. Dor sem doer. Então, nós temos que estar atentos na antítese e no paradoxo, para não haver a mistura dessas ideias, a mistura dessas figuras de pensamentos. A antítese traz essa ideia de oposição, dentro do sentido da frase, dentro de um contexto. O paradoxo traz também a ideia contraditórias, mas em um só pensamento, em uma só ideia. Temos também a figura chamada de eufemismo, a figura de pensamento chamada de eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo vai trazer a ideia de suavizar algumas expressões, algumas palavras desagradáveis. Então, quando a gente quer amenizar, quer abrandar alguma expressão, alguma palavra desagradável, nós colocamos outras para suavizar. Aí, nesse caso, nós temos a figura de pensamento chamada de eufemismo.
Então, eufemismo, né, a figura de pensamento que vai consistir em suavizar alguma ideia desagradável. Por exemplo, ele enriqueceu por meios ilícitos. Então, querendo dizer o quê? Que ele enriqueceu por meio do roubo. Para você não falar que ele enriqueceu por meio do roubo, você, né, colocou aí ilícitos. Então, nesse caso, está dando um abrandamento, está suavizando a palavra roubo. Então, quando a gente faz essa troca, nós temos a figura de pensamento chamada de eufemismo, né, que é esse abrandamento das ideias desagradáveis. Você não foi feliz nos exames. Querendo dizer o quê? Que você foi reprovado. Então, a gente usa essas expressões para abrandar, para suavizar. Ele partiu dessa para junto de Deus, querendo dizer que ele morreu. Então, a gente utiliza essas expressões, né? Faz essa substituição, abranda, suaviza. Então, nós temos a figura de linguagem chamada de eufemismo. Temos também a hipérbole. A hipérbole vai ser representada pela ideia do exagero. O exagero de uma ideia com finalidade expressiva. Então, a hipérbole vai ser o exagero das ideias. Quando eu digo, estou morrendo de sede, né? Estou com muita sede, mas não no ponto de estar morrendo. Então, nesse caso, há o exagero. Quando isso acontece, nós temos a figura de pensamento chamada hipérbole. Isso nós fazemos, vamos dizer assim, diariamente, nós utilizamos a hipérbole quando falamos estou morrendo de fome. Então, nesse caso, também vai ter uma hipérbole, vai ter o exagero. Estou morrendo de fome. Estou com muita fome, mas não no ponto de morrer. Então, nesse caso, nós temos um exagero e a figura de linguagem chamada de hipérbole. Temos também a ironia. A ironia também é uma figura de linguagem, uma figura de pensamento que nós utilizamos para expressar algo, mas que na realidade nós queremos dizer outra coisa, certo? Ela é uma utilização de sentido oposto do original. Quando eu utilizo a ironia, eu digo algo, mas que na realidade eu quero dizer outra coisa, certo? É tanto que geralmente a gente fala, mas fulano é muito irônico. Por quê? Porque ele fala nesse sentido, né? Ele diz uma coisa, mas quer expressar outra. Então, isso nós temos a figura de linguagem chamada ironia. Quando se diz assim, o ministro foi sutil como uma jamanta. Então, nesse caso, eu não quis dizer que o ministro foi sutil. Porque, como uma jamanta, então já dá a ideia que ele foi altamente, né, ignorante. Então, nesse caso, nós temos a ironia. Eu falo algo, mas que eu quero dizer outra coisa, certo? Eu utilizo expressões para representar outra situação, né? Eu mudo aí o sentido do verdadeiro. Então, quando eu digo assim, fulano foi tão bem na prova que tirou nota 2. Será que ele foi realmente bem? Claro que ele não foi bem. Por quê? Porque nota 2 a gente sabe que não é uma nota satisfatória. Então, quando isso acontece, nós temos aí a ironia. Eu expressei dessa forma, mas eu não quis dizer que ele foi bem. Eu quis dizer que ele foi mal. Que ele não se saiu bem na prova. Mas utilizei essa expressão, com esse tom irônico. Então, nesse caso, nós temos a figura de pensamento chamada ironia. Nós temos também a gradação. A gradação é uma sequência de ideias, seja ela na ordem direta ou indireta. Quando nós temos uma sequência de ideias, nós temos a figura de pensamento chamada de gradação.
Quando eu digo nada fazes, nada tramas, nada pensas que eu não sabia, que eu não veja, que eu não conheça perfeitamente. Então, nesse caso, nós temos aí uma sequência de ideias, e essa sequência de ideias se chama de figura de pensamento gradação. Então, quando nós temos uma sequência de ideias, seja ela na ordem direta ou indireta, nós temos a figura de pensamento chamada gradação. Temos também a prosopopeia, que também pode ser chamada de personificação, ou aninismo, que vem a ser, é quando nós atribuímos as nossas características, né? Eu digo nossas, as características dos seres humanos, né? De sentimentos, para seres inanimados, para os outros seres, ou seja, para aqueles seres que não são humanos. Então, quando isso acontece, nós temos a figura de pensamento chamada de prosopopeia, que também pode ser chamada de personificação ou animismo, certo? Então, nesse caso, nós temos essa figura de pensamento. Quando se diz a lua, pedir a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então, a lua não pode pedir. Quem é que pede? O ser humano, né? Então, aí é o que? É uma característica do ser humano, é uma característica nossa, que foi, nesse caso, atribuída a outros seres, né? A seres inanimados, a seres que não são humanos. Então, quando isso acontece, nós temos a figura de linguagem, a figura de pensamento chamada de prosopopeia. Então, as figuras de pensamentos são essas, né? São as figuras que vai estar relacionado com a ideia, com o sentido das ideias, com os sentidos do pensamento, certo? Então, as figuras de linguagem, elas servem para embelezar os nossos textos, embelezar as nossas frases. E tem, né, as suas classificações, e hoje a gente viu as figuras de pensamento, que são as figuras que vai estar tratando das ideias e do pensamento, que se classificam, essas que nós acabamos de ver, que é, né, a prosopopeia, a gradação, a ironia, a hipérbole, o eufemismo e a antítese. Então, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.